Prontinho. Doutora Raquel, acho que dispensa apresentações, né? Todos no grupo já conhecem o trabalho dela, mas, doutora Raquel, bem-vinda, obrigada. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho. Claro. Bom, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Vivian, por organizar essa live hoje. E hoje é um dia especial, né? Porque ontem foi dia 10 de novembro, que é o Dia Mundial de Conscientização de Tumores Neuroendócrinos. E ele fica às vezes perdido no meio, né? Porque novembro é um mês de conscientização de câncer de próstata, então a mídia muitas vezes engole, né, esse tema e acaba ficando pouca coisa para tumores neuroendócrinos, que já é raro e tem poucas informações. Então a ideia é a gente fazer hoje uma live para esclarecer dúvidas. A Vivian vai deixar gravado e aí outras pessoas depois podem acessar. Vou colocar no meu canal do YouTube. E eu sou Raquel Hickman, eu sou oncologista. Eu sou formada há mais ou menos 20 anos, já tem um tempinho aí. E eu faço bastante a área de tumores neuroendócrinos, oncologia gastrointestinal mais coloretal e neuroendócrino. E hoje eu atuo como diretora da Oncologia Clínica do AC Camargo Cancer Center e a gente inaugurou também lá no AC Camargo o Centro de Referência de Tumores Neuroendócrinos. Então é o único centro oncológico dedicado a pacientes com tumores neuroendócrinos do país e poucos do mundo, na verdade. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar de oncologistas, cirurgiões, endócrinos, medicina nuclear, radiointervenção, oncogenética, pessoas que estão dedicadas a esse grupo de tumores, porque são tumores muito diversos e que gera muita dúvida aí de diagnóstico e tratamento. E a ideia então hoje aqui é responder a vocês, fiquem à vontade, colocar no chat aí as perguntas e a Vivian já selecionou algumas e a gente pode começar. Tá, joia. Bom, eu vou começar então pela pergunta da Leia. A Leia já está com a gente aqui na live. Ela é mãe da paciente Helena. A Helena foi diagnosticada com 9 anos de idade, com TNE G2, de apêndice em 2022. Então, ela fez uma colectomia, retirou o apêndice, fez colectomia e linfadenectomia também, e nenhum linfonodo veio comprometido. Esse ano, completa 2 anos de diagnóstico, né? Em janeiro, desculpa, em dezembro agora desse ano, completa 2 anos de diagnóstico, e ela queria saber quais exames são necessários para fazer o acompanhamento da filha dela. Olha, Leia, assim, primeiro que é muito difícil um diagnóstico de tumor neuroendócrino numa criança. Mas hoje a gente faz mais diagnóstico também. Então, no passado, muitas vezes a apendicite era operado, né? Ia de urgência para o hospital e não se fazia avaliação para ver se tinha alguma coisa ali, algum tipo de tumor no apêndice. Tirava o apêndice inflamado e jogava fora. E hoje tudo vai para análise. Então, talvez por isso a gente tá vendo mais casos. Mas, de qualquer forma, é raro em criança. O que a gente sabe é que esses tumores têm um prognóstico excelente. Então, a grande, grande maioria dos pacientes são curados mesmo com a cirurgia. Eu, que faço neuroendócrino há aí pelo menos 15 anos, eu nunca vi um caso de tumor neuroendócrino do apêndice dando metástase. Eu vi todos os pacientes que eu vi estão curados. Os exames que se faz de acompanhamento são a tomografia anual. E aí pode me perguntar assim, mas se todo mundo se cura, para que fazer exame, né? Porque a gente fica inseguro. Tem descrição na literatura de alguns pacientes que desenvolvem metástase e a gente não tem certeza absoluta, então a gente recomenda o acompanhamento. E aí, o acompanhamento pode ser anual. Por quanto tempo? Como não tinha nenhum linfonodo acometido, provavelmente 5 anos é suficiente, né? Mas talvez a partir dos 5 anos até os 10 anos, a filha possa fazer de novo um ultrassom abdominal para ver. O grande local que a gente olha é a barriga, é o fígado mesmo. Mas as chances de cura é altíssima. Muito provavelmente sua filha está curada assim. Beleza. A próxima pergunta é da Jaque. Ela é filha da Delma, que tem 47 anos. Foi diagnosticado ano passado com tumor neuroendócrino grau 2, com KME7 de 15%. O primário foi de pâncreas e ela tem metástase hepática. Ela falhou o análogo há 1 ano
foi associado ao everolimus e teve falha também com progressão das metástases hepáticas. Agora, a sugestão do médico dela é que ela comece o Capox. A pergunta dela é válido continuar com o análogo, mesmo em uso da quimioterapia, sendo que a progressão foi apenas nas metástases hepáticas e não teve progressão no primário. Ela não chegou a retirar o primário. A gente só, obrigada pela pergunta. Quem fez a pergunta foi a filha, né? Foi a filha dela, ela não, a Delma não está no grupo, a Jaque Mas que a tá. paciente é a A Jaque ou Delma. a É a Delma? Delma, é uma mãe Tá. jovem, de 47 anos. A idade da mãe dela mesmo. Olha, a gente só usa o análogo de somatostatina, o somatulin ou sandostatin, para sempre, sem parar, quando o tumor é funcionante, quando o tumor produz hormônio. A maioria dos neuroendócrinos de pâncreas não produzem hormônio. Então, se o tumor cresceu durante a injeção, né, durante o análogo de somatostatina, a gente não adiciona novo remédio, a gente troca, para a injeção e começa um novo remédio. Mas se o tumor produz hormônio, a gente acrescenta outros tratamentos, mas mantém a injeção, porque ajuda no controle da secreção de hormônio. Eu não sei se no caso da sua mãe o tumor produz ou não produz. Se ele produz, tem que manter com o tratamento. Se ele não produz, aí pode parar a injeção e ficar só com a quimioterapia. A quimioterapia Capox, ela tem um resultado bom, mas em algumas pessoas dá bastante efeito colateral. Por isso que a gente acaba preferindo o Captem, que é tudo oral e é muito bem tolerado. Provavelmente é tão efetivo quanto, mas talvez um pouco mais ainda. Mas a gente não tem estudo comparando, mas ele certamente é melhor tolerado, as pessoas ficam muito bem. O Capox, a químio, o componente OX, que é a químio que vai na veia, ela não, é um tratamento que não dá para fazer por muito tempo, a pessoa consegue fazer às vezes 4 a 6 meses, porque tem um efeito colateral cumulativo dessa quimioterapia OX, que é uma que a gente chama de neuropatia periférica. Então uma alteração que acontece nos dedos, nos nervos dos dedos da mão e do pé, principalmente dedo mesmo, que leva a um formigamento, uma perda de sensibilidade, que pode ficar irreversível. Então é um tratamento que como ele é cumulativo, não dá para fazer muito tempo. O Captem, por exemplo, a pessoa às vezes faz 1 ano e meio, até um pouco mais, sem problemas. Mas a injeção só mantém se o tumor for funcionante. Certo. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu só olhar aqui, Raquel, parece que está tendo um pouquinho de interferência. O povo do grupo só dá iPhone. Débora, Só numa feche o reunião. microfone para gente, por favor. Bom, a próxima pergunta é da Ana Cristina. A Ana Cristina. iPhone de fulano, iPhone de fulano. Entrou. Tem alguém com áudio aberto que está dando interferência, né? A Ana Cristina, ela tem 53 anos, ela foi diagnosticada com tumor neuroendócrino de grau 2, KI67 de 3 a 5% esse ano, já em estágio 4, ela é do Rio de Janeiro. Ela faz uso de análogo, está estável desde então, e ela tem 3 perguntas. A primeira pergunta dela ela pode fazer depilação a laser em uso de análogo? Pode, Ótimo. pode. Certo. A segunda é que ela faz fisioterapia e ela usa o infravermelho nessa fisioterapia. Ela queria saber se também pode usar esse infravermelho em uso de análogo, Aonde ela faz o infravermelho? Em que região do na corpo? lombar. Pode fazer. Tá? E aí, uma pergunta interessante que ela fez ela tem síndrome carcinoide, está controlada com o uso do análogo, e agora ela precisa fazer um implante dentário. Outro dia surgiu bastante essa conversa sobre o uso de anestésico e em pessoas que têm a síndrome carcinoide. A pergunta dela ela pode fazer essa anestesia mesmo tendo a síndrome carcinoide controlada, sem nenhum preparo prévio? Se a síndrome carcinoide está depende. Se a síndrome carcinoide está bem controlada
e é uma síndrome carcinoide que a gente chama de mais leve, mais indolente, não aquela que é de difícil controle, tudo bem, porque a anestesia para fazer o implante, ela é uma anestesia local, não é algo que deixa a pessoa sedada e vai para o centro cirúrgico. Então, tudo bem. Agora, se a síndrome não está bem controlada, se o último exame da urina de 24 horas, lá, o 5-HA, ainda está elevado, aí a pessoa pode ter alguma crise pelo estresse, inclusive durante o procedimento. Então, isso tem que estar bem alinhado. Se tiver tudo controladinho, que dá para fazer assim, por exemplo, a pessoa toma a injeção no dia 1º de dezembro e aí na semana seguinte faz o procedimento, que aí está no auge do efeito protetor da medicação. E é uma anestesia local. Uhum. Tá. É... Tá, tô anotando aqui, porque eu não vi se ela tá aqui presente, porque daí depois eu respondo para ela. Beleza. Bom, a Alessandra é uma paciente do grupo de 40 anos, teve um diagnóstico com um paraganglioma em 2021. Um paraganglioma na região do mediastino, uma lesão grande com mais de 20 centímetros. Retirou, não conseguiu tirar tudo, ficou um pouquinho ainda, porque estava com acesso mais difícil. O KMS7 veio de 3%. A dúvida dela é por que que alguns oncologistas, alguns médicos dizem que não é câncer, né? Qual que é a relação do paraganglioma com o tumor neuroendócrino? Porque em alguns lugares ela vê descrito como tumor neuroendócrino, em outros lugares ela vê descrito como um tumor benigno. Alessandra, olha só, que bom que você entrou na live hoje, aí dá para esclarecer bastante Ela coisa, tá aí? porque é um tumor bem raro. Eu até foi uma das aulas que eu dei agora no congresso. O paraganglioma, que na verdade pode ser paraganglioma ou feocromocitoma, né? O paraganglioma é quando ele não produz hormônio, o feocromocitoma geralmente é quando ele produz hormônio, e o hormônio é a adrenalina, que dá sintomas de pressão alta, irritabilidade, taquicardia, tudo. Primeira coisa, se a gente pensar em todos os tipos de tumor, todos, o tumor que mais tem a ver com hereditariedade e síndrome genética é o paraganglioma. Então, mais ou menos metade dos casos. Então, todo paciente com paraganglioma tem que fazer um teste genético. E por que que é importante? Importante por causa da família, filhos, irmãos, mas também porque se ele vem, dependendo do que vem, direciona os exames de acompanhamento e se um dia a doença voltar, direciona o tratamento também. 90% das vezes, o paraganglioma, ele é benigno. Talvez por isso que os médicos falaram para você que não é câncer, que câncer é sinônimo de doença maligna. Mas a gente só sabe se ele é benigno ou maligno com a evolução. Então, o fato dele ter um KMA7 mais baixo é bom, mas o fato dele ter sido grande o suficiente, invasivo, que não conseguiu tirar nada, tirar tudo, é um fator de risco para a gente ficar de olho se a doença não evolui. Então, você tem que ficar em acompanhamento. Se por acaso aparecer metástase, aí é que chama que é um paraganglioma maligno ou um câncer. Então, é um tumor que boa parte das vezes é benigno, mas ele pode se tornar maligno e ele tem muita associação com síndrome genética. Então, precisa fazer o teste genético. Tem formas indiretas de fazer, até na própria biópsia, que a gente chama imunistoquímica. Dá para fazer alguns testes que são bem baratos, às vezes até o plano de saúde cobre, e aí se vem alguma alteração, faz o teste genético que é mais caro. Esse teste que você diz que... Qual painel que é, Raquel, esse mais barato que você falou que é? Chama a imunistoquímica da proteína SDHB. SDHB. Se vem ausente, a gente infere que é porque tem uma mutação genética. Aí vai direto, né, no teste genético para esse gene. Mas é importante fazer, viu, Alessandra? Tá, joia. A próxima pergunta é da Clarissa. A Clarissa tem 41 anos, foi Só uma coisa, eu diagnosticada. não sei se eu Ah, falei, é um tipo raro de tumor neuroendócrino, por isso essa situação. Ele se origina em gânglios nervosos, mas ele é um tipo de neuroendócrino, mais raro, mas é. uhum. Desculpa.
No canal do YouTube tem um vídeo explicando Ok. sobre paraganglioma. Tá? Bom, a Clarissa tem 41 anos, foi diagnosticada com carcinoma neuroendócrino de colo de útero. Se eu não me engano, há 2 anos, eu anotei aqui. Ela é do Rio Grande do Sul, KM67 veio de 50%. Na época, quando ela teve o diagnóstico de câncer, ela foi diagnosticada com adenocarcinoma. Não sei por quê. E aí fez o tratamento errado, né, para adenocarcinoma, não teve resposta. Na verdade, Raquel, ela fez como adjuvante à cirurgia. Ela fez cirurgia e fez um tratamento adjuvante como se fosse um adenocarcinoma. Pouco tempo depois, em exame de imagem, já apareceu recidiva. Aí foi feita uma revisão da biópsia e, na verdade, não era um adenocarcinoma, era um carcinoma neuroendócrino de pequenas células. Nessa recidiva que ela teve pulmonar, ela fez rádio, depois ela teve uma recidiva no reto, fez quimio e rádio, tá bem. E a pergunta dela para você é: ela viu você falando em algum vídeo que no último Congresso Europeu tinha uma novidade, tinha um tratamento promissor que estava sendo desenvolvido para carcinoma neuroendócrino que você estava tentando trazer para o Brasil. Ela quer mais detalhes, por favor. Que droga que é essa? Se vem mesmo, né? Que tipo de terapia que é? E ela também deixa, assim, um recado de que ela se voluntaria para qualquer pesquisa que você tiver de carcinoma neuroendócrino e precisar dela. Tá bom. Agradeço. Clarissa, na verdade, essa pesquisa que apresentou no Congresso não é a única. Então, tem pelo menos 2 medicamentos que estão sendo testados da mesma classe. É uma imunoterapia, na mesma molécula é uma imunoterapia junto com uma quimioterapia, tipo terapia-alvo. Então, é um remédio que estimula o sistema imunológico contra a doença, mas faz isso ativando muito o sistema imunológico contra a doença, porque ele vai direto no alvo, numa proteína que está muito presente nos carcinomas neuroendócrinos, que chama DLL3, é o nome da proteína. E isso foi testado, esse medicamento, essa classe de medicamentos foi testada primeiro para carcinoma neuroendócrino de pequenas células de pulmão, que é o que geralmente eles acabam testando primeiro, e aí deu super certo, e aí agora estão testando em carcinoma neuroendócrino de pequenas células não pulmão. E a proporção de pacientes que tiveram uma redução importante do volume de doença foi mais, acho que foi 60%, alguma coisa assim. Então, super promissor. Ele ainda é muito, o estudo clínico é muito inicial, e foi só apresentado, ele tá, acho que ele tem um nos Estados Unidos e um na Espanha, que assim, são 2 estudos com remédios parecidos. E eu conversei pessoalmente lá com a diretora médica da empresa que está desenvolvendo e pedi para trazer para o Brasil. Não tenho resposta ainda, eles ainda estão terminando essa primeiro componente do estudo, mas eu acho que vai vir, porque eu estou vendo algum movimento assim já de algumas empresas falando sobre trazer os estudos para cá. Mas ainda é preliminar, nem chegou ainda, então vai demorar aí um pouquinho para abrir os estudos. Mas a boa notícia é que não tinha nada de investimento nessa área e está começando a ter, então isso é bom. O carcinoma neuroendócrino e os tumores neuroendócrinos de grau 3, né? Então, eu vejo menos investimento em pesquisa do que nesses de baixo grau, né? Então, quando vem alguma coisa para carcinoma, assim, brilha os olhos, né? É, Bom, Clary, se ficou alguma dúvida, depois você me fala, tá? A próxima pergunta é da Keila. A Keila, ela tem 49 anos e ela não tem um diagnóstico fechado. Desde 2012, que ela tem sinais e sintomas de um gastrinoma, mas ela não conseguiu, nem por imagem fechar o diagnóstico, nem por biópsia. Ela faz imagem, algumas imagens vêm uma lesão na cabeça do pâncreas, outras não aparece nada. O médico, em uma época, resolveu abrir para fazer uma exploração e tentar biopsiar, não achou nada, então acabou fechando sem colher nenhum material para biópsia. Mas ela, apesar de não encontrar essa lesão, de não conseguir biopsiar, ela mantém diarreia constante, gastrina dela sempre muito alta,
pólipos recorrentes no estômago, já fez 5 mucosectomias. E o gastro agora sugeriu que ela fizesse uma gastrectomia parcial, porque diz que não dá mais para fazer essas mucosectomias por conta da fragilidade da parede já. Ela queria saber o que que você pensa sobre a gastrectomia em casos como o dela. Como é o nome da paciente? É Keila. Keila. Keila, acho que a primeira coisa é saber se realmente você tem um gastrinoma. Porque alguns tipos de gastrite aumenta super a gastrina, e isso é um aumento fisiológico, uma consequência natural do organismo subir a gastrina quando tem a gastrite chamada gastrite atrófica. E não é porque tem um gastrinoma ou um tumor produzindo, é do organismo mesmo. Então, assim, tem a gastrite atrófica, sobe a gastrina, e aí surgem esses pólipos que muitas vezes são neuroendócrinos no estômago. Então, os sintomas de gastrinoma, eles são muito intensos. Então, a pessoa tem úlcera gástrica, não é só gastrite. Às vezes vomita sangue, é uma coisa muito séria. A própria gastrite atrófica pode aumentar a gastrina, como eu falei, e causar diarreia. Então, você pode estar tendo esse quadro de gastrina alta e diarreia por causa de uma gastrite e não por causa de um câncer, sabe? Então, tem que ver direitinho o que que é o que aí. E aí, você fazer uma retirada do estômago sem precisar é um problema. Então, acho que você precisa, talvez, passar em um lugar de referência, uma consulta com um especialista para ver direitinho isso aí. A próxima pergunta é da Pamela. A Pamela, ela tem 29 anos e ela é de Brasília. Foi diagnosticada com um tumor neuroendócrino de grau 1, KME7 de 2%. Notei aqui a data, Raquel, mas faz pouco tempo que ela está com a gente, que, né, do diagnóstico dela. Se eu não me engano, é 1 ano. Se ela estiver aí, ela me corrige no chat. A Pamela, ela tem a síndrome nenhum. E aí, quando ela descobriu, ela tinha uma lesão no pâncreas, fez uma GDP, não tem nenhuma outra lesão no momento. E a dúvida dela é, em caso, bom, a primeira, eu vou fazer do jeitinho que ela fez aqui, tá? Que ela colocou várias perguntinhas, assim, são fáceis de responder. Se é verdade, primeiro, que o desenvolvimento dos TNEs é mais lento, e em caso de cirurgia curativa, e se tiver recidiva em outro órgão, em questão de meses, pode ser que o tumor já estava lá e não foi detectado por conta do tamanho nos exames de imagem. Pode. E aí a pergunta dela sobre a nenhum é se existem casos de tumores no pâncreas, se essa síndrome ela pode levar a tumores benignos no pâncreas ou se todas Pode. as lesões que aparecerem vão ser malignas. Pode levar a tumores benignos. Pode sim. Então, o insulinoma, por exemplo, que é um tumor neuroendócrino do pâncreas produtor de insulina, ele pode, muitas vezes acontece no meio 1 e é benigno, não é um tumor maligno, não. Então, pode ter tumores benignos também. Tá. E a pergunta dela, né, sobre o Ser desenvolvimento do indolente, né? ser indolente, acho que a gente tem tempo. Você quer responder? Sim. A maioria das vezes eles são indolentes, Pamela. O único que às vezes é um pouco mais, que a gente é um pouco mais preocupado é o do timo, é o tumor neuroendócrino de timo, mas ele geralmente acontece em pacientes com MEN1 homens. A gente não sabe muito bem por quê. Acho que 90% são homens. Então é improvável que você desenvolva um tumor neuroendócrino do timo. Esses a gente fica mais um pouco preocupado, tendem a ser um pouco mais agressivos. Mas os de pâncreas e de duodeno, eles costumam ser indolentes, sim. O problema da MEN1 é que a pessoa tem que fazer muito exame a vida inteira, né? Tem que estar sempre controlando a parte de hormônio, fazendo exame para ver se tem algum tumor da hipófise produzindo hormônio, da tireoide, paratireoide. Então, a gente fala que é uma síndrome chata porque a pessoa tem que estar toda hora se cuidando. Mas, de maneira geral, o prognóstico é bom. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho e que têm idade avançada. Então, a pessoa vive a vida inteira aí
Se tratar direitinho, vai bem. A próxima pergunta é da Lorena. A Lorena tá aí, ela estava perguntando no chat se já tinha sido respondido e não foi ainda, tá, Lorena? Vai ser agora. A Lorena tem 32 anos, é um caso bem interessante, assim, ela foi diagnosticada há 10 anos com tumor neuroendócrino de grau 1 e ela fez a cirurgia curativa, ficou bem até o ano passado, quando teve a recidiva. E aí, quando teve a recidiva, ela não me falou aqui os lugares. Eu sei que ela tem metástase hepática, eu não lembro se tem em algum outro lugar. E quando ela teve a recidiva, ela já começou com o analo, né? A recidiva também veio com Ki67 baixinho, um G1. Ela falou hepática e ossos. Então, ela mantém esse Ki67 baixinho, começou com análogo e está estável. A pergunta dela quem tem um TNE estável e não funcionante, precisa de alguma preparação para cirurgias em geral? Esse assunto Não, veio bastante no grupo esses dias, assim, não precisa. tá? Porque ela vai fazer uma ortognática em breve e estava com essa dúvida. A outra pergunta dela um tumor funcionante, um tumor não funcionante, ele pode passar a ser funcionante? Pode, pode sim. Isso geral, quando acontece nos neuroendócrinos de pâncreas. E a gente fica atento, como médico, né, a sintomas que surgem. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, que eu lembro que é a última. Ela estava super bem, estava, né, recebendo inclusive o análogo normal, e aí de repente ela começou a se sentir inchada, o pé inchado, foi para o pronto-socorro muito inchado, e aí estava com a pressão super alta. O tumor ele era não funcionante, ele começou a produzir um hormônio chamado ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que leva à síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é um excesso de cortisona no corpo. Então a pessoa fica com pressão alta, diabetes, engorda, mas não engorda toda, fica mais, o bracinho fica fino e engorda a barriga aqui e mais assim, pescoço e barriga. Pode causar estrias no corpo, aumenta o risco de hematomas, osteoporose, é super grave. E surgiu assim. Eu tenho uma outra paciente que não funcionante de pâncreas também, estava passeando com a família e aí durante a viagem começou a se sentir fraca, tremor, uma fraqueza, comia doce e melhorava. No final acaba sendo que era um insulinoma, o tumor passou a produzir insulina. E acontece o contrário também, o tumor começa produzindo e depois ele para de produzir. Isso Isso acontece, não é acontece comum. com a serotonina também ou só Não, com... só nos de pâncreas. Isso acontece quase que exclusivamente nos de pâncreas. Uhum, beleza. E, bom, e ela pergunta também de quanto em quanto tempo que o PET precisa ser repetido, né? No caso dela, ela tem, então, como eu te falei, um TNEG1 estável usando o análogo, e ela queria saber qual que é esse protocolo para repetir o PET galho. Olha, a gente acaba fazendo uma vez por ano. Não precisa ser mais frequente do que isso, porque o PET galho, o que que ele faz? Ele olha se a célula do tumor expressa aquela proteína chamada receptor de somatostatina. É uma proteína que está é normal de várias células endócrinas no corpo, só que o tumor neuroendócrino tem mais, tem uma quantidade maior. E aonde ela está presente, brilha no exame do galho. Então, tudo que brilha no exame do galho é porque a gente sabe que tem aquela proteína. E não é só tumor que brilha, processo inflamatório brilha, alguns tipos de alterações cerebrais brilham, mas é um indicativo quando a pessoa tem o tumor neuroendócrino. Se por acaso na evolução da doença aumenta a intensidade do brilho, isso não quer dizer piora, de maneira alguma. É um erro, muitas vezes, quem não está acostumado, o médico não está acostumado a achar que teve uma piora da doença porque aumentou o brilho. A piora da doença quando aumenta o brilho é quando é no outro PET, aquele PET de glicose, o PET FDG. Porque esse PET FDG, ou PET convencional, ele brilha quando as células estão consumindo glicose. E aí, se tem mais consumo de glicose, é porque está tendo mais crescimento. Então, aí aumento do brilho quer dizer piora. O PET galho não.
Se aumenta ou diminui não quer dizer muita coisa. Então, ficar pedindo para ver aumento ou diminuição de brilho não muda nada. A gente acaba pedindo para ver se surge alguma lesão nova. E aí pode pedir num grau 1, pode pedir uma vez por ano, porque aí a tomografia ela vai olhar mais a barriga, o tórax, né? E o PET galho vai olhar o corpo inteiro. Então, ele não tem lesão no osso, ele vai ver se aparece algum outro ponto. Então, uma vez por ano é mais do que suficiente, no seu caso. Fechou. Bom, gente, conforme eu for passando, quem tiver tido a pergunta respondida e depois ficar com alguma dúvida, pode escrever no chat, né? Ou depois me manda, que eu vou passando só por conta do horário, tá? A próxima pergunta é da Fran. A Fran tem 39 anos, ela foi diagnosticada em 2024 com um TNE gástrico de grau 1, KM7 de 1,5%. Ela tem gastrite crônica oxíntica. No laudo da endoscopia não veio mencionando gastrite atrófica, autoimune, nada. Só gastrite crônica oxíntica. Eu não sei se é a mesma coisa. Não, Não. né? E a gastrina veio alta? A gastrina ela não me passou. Eu vou perguntar para ela depois. Mas o que que acontece? Ela, desde quando ela começou a ter alguns sintomas gástricos, ela diz que ela tem um prurido e um rubor no tórax, que incomoda bastante. Já fez biópsia, foi sugestivo de lúpus, mas não fechou o diagnóstico. E ela quer saber se poderia estar relacionado com o tumor neuroendócrino e se tiver, se ela poderia ter, se existe a chance dela ter algum tumor neuroendócrino em algum outro lugar do corpo. Na época, a médica dela falou que essa vermelhidão poderia ser uma urticária, uma vasculite, porque não tinham conseguido fechar o diagnóstico de lúpus. E aí a pergunta dela é essa, se você acha que pode ter alguma relação com o tumor neuroendócrino. Ela já tirou, né? Já tirou. Então acho que não. Acho que não tem nada a ver. E geralmente, Beleza. assim, esse tipo de gastrite, a oxíntica também pode ser autoimune, né? E também pode levar a uma perda das células que produzem o ácido. Então, pode ter uma relação também com o neuroendócrino aí. E aí, a Uhum. pessoa que tem uma alteração autoimune, ela pode ter outras. Então, geralmente são pessoas que têm mais alergia, pessoas mais alérgicas, que a gente chama, mais atópicas. Então, esse vermelhão pode ser por inúmeros fatores associados a isso. Não, porque um neuroendócrino do estômago pequenininho dificilmente vai causar uma síndrome carcinoide. Então, é bem Uhum. improvável. Tá. Eu só tô na dúvida se ela já tirou ou não, mas eu acho que deu para esclarecer, mesmo que não tenha tirado. Uhum. Depois eu converso com ela. Se ela tiver aí e quiser falar alguma coisa, deixa eu ver. Não, não falou nada por enquanto, então vamos para a próxima. É, a próxima é da Nayara. A Nayara chegou recentemente no grupo, ela tem 34 anos, foi diagnosticada com um TNE pancreático de grau 2, KM7 de 17% no ano passado. E ela quer saber o seguinte, porque ela fez a cirurgia, retirou o primário, ela teve uma recidiva loco regional, aí ela fez a cirurgia de novo, retirou, e ela quer saber 5 meses, a segunda cirurgia 5 meses depois da primeira, né? E ela quer saber se uma recidiva, assim, depois de 5 meses, ela faz com que precise de uma atenção maior no caso, né? Se isso leva aí a acreditar numa agressividade maior e demande mais atenção. Deixa eu ver aqui, recidiva de 5 meses, eu quero uma atenção maior. E quais são as linhas de tratamento? Eu não entendi muito bem as linhas de tratamento que ela quis perguntar, eu coloquei aqui para ver se você quer falar assim no geral, né? Se existe linhas de tratamento, eu entendi como adjuvante, né? Ela teve recidiva e ela retirou. E aí, se tem alguma linha de tratamento adjuvante com TNE pancreático com 17% de KI67. Olha, com KI67 17%, não é comum que em 5, 6 meses apareça uma recidiva. Então, pra você entender melhor se realmente é uma recidiva ou se já estava lá,
Às vezes o paciente acaba fazendo a cirurgia primeiro e depois faz o galho, aí aparece no galho, mas na verdade já estava lá. Porque realmente 5 meses é muito rápido. A gente não vê isso em neuroendócrino. Então, a minha opinião, que sem estar avaliando, né, os exames e tal, é que já estava lá. E talvez só Uhum. detectou depois, porque, ou pelo tipo de exame, ou qualidade do exame. Mas eu acho que tem que tirar mesmo. Tem que tirar, se Uhum. for, se tem essa característica. E aí, se for realmente 17%, operou, acabou. Não tem nenhum tratamento complementar que a gente saiba que ajude. Tratamento sempre tem, mas a gente só oferece efeito colateral, a gente não tem nenhuma evidência de que ajude as pessoas, então a gente não oferece. Tem um estudo em andamento que está testando o Captem adjuvante, né? O Captem comparado com um não tratamento, né? Só observação, que é o padrão, para ver se o Captem melhora isso, melhora o tempo que a pessoa fica sem nenhuma recidiva ou até aumenta a chance de cura, mas por hora não tem nenhum tratamento. Uhum. Eu acho que ela tá aí também, se ela quiser complementar, dizer se era isso mesmo que ela queria saber, deixa eu ver. Não, acho que ela já saiu. Tá, depois eu passo para ela. Tá. A próxima pergunta é da Ângela, e ela quer, a Ângela, ela tem 47 anos, um tumor neuroendócrino de grau 2 com KM7 de 10%, diagnosticada no ano passado, nesse ano, em 2024, já com metástase hepática, e ela tem, assim, uma quantidade de metástase hepática importante. Ela está agora só em tratamento com lareotida, está estável, e ela queria saber se é normal ela ter crise de diarreia depois da aplicação da lareotida. Ela falou que Não. geralmente essas crises duram uns 4 dias, assim, depois da aplicação. Não é que é normal, mas pode acontecer. Porque tanto a lanreotida quanto a octreotida, né? Lanreotida é o somatulin, octreotida é o sandostatin. Eles levam uma. Eles inibem a secreção de vários tipos de hormônio gastrointestinais, incluindo hormônios do pâncreas. Então, eles diminuem a digestão de alguns alimentos, principalmente alimentos ricos em gordura. Então, a hora que a pessoa toma, e o Lanreotide a gente vê isso mais rápido, porque o pico de ação no sangue do Lanreotide é em 7 horas, diferente do outro, do Sandostatin, que leva 2 semanas. Então, como o Lanreotide ele faz um pico rápido no sangue, esse efeito é mais forte. Então, é comum o paciente ter diarreia. Geralmente é uma diarreia que as fezes saem mais brancas, ou até se vê gordura realmente no vaso. Isso acontece às vezes no dia seguinte ou até 4 dias depois. Então acontece sim. Se começar começar a incomodar, a pessoa perder peso, ficar direto, aí tem que trocar do somatulin para o sandostatin, que melhora. O sandostatin tem menos isso. Mas no SUS não consegue fazer isso, né, Raquel? Não, Acho que não, só a Loriotida, né, que eles estão só. oferecendo. Mas aí se for muito, dá para usar Emosec, não tem problema. Ou o ideal é assim, esses primeiros 4, 5 dias da injeção, evita ao máximo comer gordura. Porque o que comer vai sair. Se você comer uma feijoada e tomar a injeção, já foi. E tá, tudo bem. Ângela também, se tiver respondido, você dá um alôzinho aí pra gente, tá? Mas a pergunta da Ângela era só essa. A próxima pergunta é da Cristina. A Cristina, ela é esposa do Fernando. O Fernando tem 67 anos. Ele foi diagnosticado esse ano com carcinoma neuroendócrino de grandes células, KM7 de 60%. Ela queria saber informações sobre carcinomatose meninge, se tem tratamentos possíveis para controle de doença e se é possível ter qualidade de vida. Olha, a carcinomatose meninge é um quadro grave em que as células do tumor acabam acometendo o líquido que envolve o cérebro e a medula, né, a espinha. E aí pode causar várias alterações neurológicas, desde sonolência, às vezes algumas dificuldades da pessoa falar, paralisias. Então, é um quadro bem grave. O tratamento, dependendo de como tiver a localização, a extensão, pode ser radioterapia ou às vezes até a quimioterapia dentro
da meninge, que aplica aqui na coluna, chama intratecal ou até aqui nas costas. Melhora um pouco, mas não é um tratamento super efetivo, não. Pacientes com carcinoma neuroendócrino é muito importante, se tiver acesso, lógico, é fazer exame para ver se o tumor tem alguma alteração molecular relevante. E isso pode ser guiado de acordo com a origem. Então, se é um carcinoma neuroendócrino do intestino, por exemplo, dá para fazer algumas dessas pesquisas na própria biópsia, e que é a imunistoquímica, sem a pessoa ter que gastar um dinheirão com um teste genético. Então, tem que ver a origem, e dependendo da origem, dá para fazer alguns exames na própria biópsia para tentar direcionar melhor o tratamento. Porque só a quimioterapia não é tão efetiva. A próxima pergunta é da Patrícia. A Patrícia também é esposa de paciente. Tem pessoas que... Hoje mesmo eu escutei esse comentário, que parece que a maioria das pessoas que têm tumor neuroendócrino é mulher. Mas não é bem por aí, né? É porque mulher que gosta de falar, né? E mulher que vai no WhatsApp, quer saber informação. Porque É. a gente vê que tem bem menos homens que participam, assim. Bom, a Patrícia era esposa do Paulo. O Paulo tem 51 anos e foi diagnosticado também com carcinoma neuroendócrino em 2023, KM7 de 90%. O primário dele foi de pulmão e ele teve remissão completa depois de quimioterapia seguida de durvalumab Uhum. imuno a Uma cada imuno. 28 dias. Mas ele apresentou, depois de alguns meses com essa imuno, se eu não me engano, foram 5 meses que ele fez essa imuno, ele apresentou uma reação alérgica. Ele apresentou 2 efeitos colaterais. O primeiro foi bem tranquilo e o médico achou por bem continuar com a imuno, mas o segundo foi uma reação alérgica de pele e o médico achou melhor suspender antes que ele tivesse um efeito colateral pior. E agora ele está sem tratamento nenhum. E a dúvida dela é se existe algum outro tratamento de manutenção, porque essa ausência de tratamento, mesmo que ele esteja em remissão, essa falta da medicação, né, de não estar em nenhum tratamento, está deixando os dois bem ansiosos. Olha, o que eu posso dizer é que hoje a imunoterapia, em muitos cenários, se faz mais do que precisa e menos, muitas vezes, dá conta. No caso do seu Paulo, eu estou entendendo que tem uma questão de risco-benefício. Então, não é uma reação alérgica, é uma reação autoimune, né? Que é o que acontece. A imunoterapia estimula demais o sistema imunológico e aí o organismo cria anticorpos contra o próprio organismo. E aí não dá para fazer, porque pode levar a pessoa à morte. Mas geralmente quando isso acontece, é porque o sistema imunológico ficou super ativado e geralmente ele dá conta da doença. Então, o fato de ter entrado em remissão, pode ser que entrou em remissão e nunca mais volte. E realmente não precisa mais. Não tem como saber. Mas a questão é que fazer a imunoterapia de novo é risco de vida. E a gente sabe que os pacientes que desenvolvem essas alterações autoimunes graves são aqueles em que a doença muitas vezes até se cura com a imunoterapia. Então, eu sei que é angustiante ficar sem tratar, a sensação de estar sem tratamento, mas é possível que o próprio tratamento já fez tudo que ele podia fazer e acabou a história. Tá certo. E é isso. Eu Das tenho uma, perguntas. eu tenho uma. Eu vi Ah, um, eu vi o Rondinelli aqui, vou aproveitar e falar o com ele. Rodinei. Ele entrou? Ele estava aqui. E aí eu não sei se ele ainda tá. Mas acho que tinha alguma. Tá. O Rondinelli tá Ele aqui. respondeu. Eu sei que está tendo uma dúvida em relação a como fazer o Captem. Então, vou deixar aqui que às vezes várias pessoas podem ter dúvidas. A receita está clara, mas a pessoa não está acostumada, né? Então, o Captem é o seguinte: é capecitabina durante 14 dias. Nos últimos 5 dias, acrescenta a temozolomida. A dose da temozolomida no estudo grande é 200 miligramas por metro quadrado por dia. Mas nos estudos iniciais, só um estudo usou 200, todos os outros estudos usaram 150 miligramas por metro quadrado. E desde então, eu sempre uso 150 e funciona tão bem quanto.
é melhor tolerado, porque 200 por metro quadrado por dia dá muito enjoo. E 150 vai muito bem e funciona. A capecitabina é 2 gramas por metro quadrado por dia. Existe uma tendência de deixar o teto em 2 gramas por dia. Então, na verdade, seria 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à tarde. Se a tolerância for boa, dá para aumentar um pouco mais para deixar o 2 gramas por metro quadrado. E a gente só se vê por teleconsulta, Rondina, então não sei se você é um homem grande ou baixinho. Mas vamos supor, se a dose calculada para o seu peso e altura é 3 gramas por dia, pode começar com 2, você tolerou super bem e sobe para 3. É o que a gente acaba fazendo. Mas é um tratamento muito fácil de fazer e pode seguir a receita que foi dada mesmo para você. E aí você faz sempre a capecitabina depois do café da manhã, depois do café da tarde, sempre com o estômago cheio. A temozolomida, eu geralmente recomendo fazer à noite, uma meia hora antes de você dormir, porque se você ficar com enjoo, você vai ter um enjoo de madrugada e não vai sentir. Algumas pessoas ainda ficam um pouco enjoadas, então toma um Vonal meia hora antes, sei lá, toma um Vonal 9h30 da noite, 10 horas você toma o temozolomida e vai dormir. E aí geralmente fica muito bem. Eu acho, eu vou fazer um comentário aí nessa história também, eu posso? Claro. Eu acho que você pode passar para mim, ou para o Rondinelli mesmo, o estudo que tem essa miligramagem menor, porque ele, a questão dele, outra questão além dessa da prescrição, é a judicialização da medicação, que ele está com medo da dose do estudo não bater com a dose da prescrição, e Não, não aí tem problema. Pode usar o tem. estudo com a dose Ah, cheia e o médico. Por exemplo, lenvatinib, a gente acaba usando o estudo que é 24 uhum, miligramas por dia, a gente prescreve menos, muitas vezes, né? tá, Não tem problema. O ajuste não de tem dose problema. não tem problema. Mas assim, Para, tem como muitos que fala? estudos. Eu esqueci a palavra certa que usa. Não é perícia, ai, auditoria. Sabe essas coisas de convênio? Quando vai colocar, judicializar a medicação, aí tem auditoria, e ele estava com medo É, dessa. mas o estudo que a gente manda é para embasar a indicação e o tratamento, não necessariamente as doses ajustadas. Mas eu posso Tá. passar, eu te passo uma das referências. Mas é que a referência que é randomizada, que é, né, tem mais, é um nível alto de evidência, é com a dose de 200. Mas a gente acaba Uhum. fazendo no nosso meio uma dose menor que fica melhor tolerada e é tão bom quanto. Ele até. Ah, foi a Aline que falou auditoria junto à médica. É que a Aline é enfermeira auditora de convênio, então às vezes quando ela vê, ela ajuda a gente com algumas questões, assim, dessas coisas. Doutora Raquel, a gente ainda tem 5 minutinhos. Eu vou só aproveitar então para te perguntar mais uma coisa, que eu vi que a Alessandra perguntou aqui no chat se, no caso do paraganglioma, o melhor exame a ser feito é o PET também. Só É, antes de você responder, só um minutinho. Patrícia, depois o contato eu passo para você lá no WhatsApp, mas é o contato do AC Camargo. A doutora Raquel atende só pelo AC Camargo, tá? Eu tenho o contato do AC Camargo no telefone, eu te mando. Pronto. olha, Pronto. o PET galho 68 é o exame mais sensível para paraganglioma. Então é indicado sim. Quando a doença tá, então no caso da Alessandra, que a doença era só aqui, mais para estadiar para ver se tem algum outro canto, então é o PET galho. A partir do momento que a doença não está localizada, tem metástase, a gente precisa saber onde está, lógico, mas também precisa planejar o tratamento. Então, o PET galho aí, ele vai ter também o papel de dizer se vale a pena ou não fazer tratamento com aquele remédio chamado lutécio, que é um análogo de somatostatina, é a molécula da injeção mensal, do análogo, junto com uma molécula radioisótopo, que chama, que é uma molécula radioativa. Então, a molécula da injeção é um carreador, né, vamos dizer que é o carro que leva a radiação até a porta da entrada da célula e joga a radiação dentro dela. Quando o PET galho 68 está lá, está captando no paraganglioma, pode tratar com o lutécio. Mas aí tem outros que a gente faz. A gente faz também o MBG, cintilografia,
O MBG é uma cintilografia, um mapeamento do corpo que avalia a presença não do receptor de somatostatina, que é o que o galho faz. É a molécula da noradrenalina. Como esses tumores têm origem nos nervos, né, nos gânglios nervosos, ele expressa a proteína da noradrenalina. Aí se faz essa cintilografia. Se ela capta, se brilha, dá para fazer o tratamento direcionado para esse tipo um lutécio, só que é para paraganglioma e feocromocitoma. Então, serve para essas duas coisas. O galho 68 para dizer onde está, mas também para direcionar se vale a pena fazer o tratamento com o lutécio 177. Beleza. Tem mais um minutinho? Posso fazer? Pode. Essa pergunta me mandaram de última hora. Hoje eu estava aguardando para ver se a gente teria tempo, mas é rapidinho de responder também. A Ana Lúcia, paciente do Dr. Silvio, lá do Pará, de Belém, ela foi ela, inclusive, que notou essa presença absoluta de mulheres aí nos grupos, né, nas conversas e tal. E ela queria saber se existe alguma influência hormonal no aparecimento de tumor neuroendócrino, né? De repente, está mais, né? Como ela chegou nessa conclusão de estar mais em público feminino, se de repente os hormônios femininos fariam é, essa predisposição para o aparecimento dos tumores, ou se não seria uma maioria feminina, mas de repente no homem a testosterona, se esses hormônios, né, fariam alguma diferença na predisposição para o aparecimento dos tumores. Essa é uma ótima pergunta, pela qual a gente não tem uma resposta definitiva. Apesar da gente ver nos grupos e na live mais mulheres, no nosso banco de dados, eu tenho um banco de dados do C Camargo, não é mais mulheres, não. É quase meio a meio. Mas realmente as mulheres são mais espantão. Teve vários casos de homem aqui que quem trouxe foram as esposas, né? Então não é assim, não. Alguns tumores neuroendócrinos, na própria célula, têm aquelas proteínas dos hormônios femininos. Então a gente vê presença de proteína do estrógeno, da progesterona. E aí a gente se questiona, será que tem algum papel? E aí, com esse racional, a gente na época, tem uns 2 anos, a gente até fez um estudo clínico testando o tamoxifeno. O tamoxifeno é um anti-estrógeno que é usado em câncer de mama. E a gente testou e fez um estudo clínico para os pacientes cujo tumor estava crescendo e na biópsia tinha a proteína do estrógeno e ou da progesterona. E não funcionou. Não funcionou. Tem alguns relatos de que às vezes funciona, mas o que a gente não viu que funciona. Então, não parece que realmente o tumor neuroendócrino se alimente de hormônios femininos. Se tivesse alguma relação muito forte com hormônios sexuais, a gente poderia ver talvez um pico de casos na adolescência, que é quando o corpo humano começa a produzir, e a gente não vê. Ou o contrário, a gente visse um declínio de casos depois dos 50, 60 anos, quando o homem e a mulher entram em menopausa ou andropausa, e a gente também não vê. Então, se tem alguma influência, ela não é tão forte. Não dá para dizer que não tem, mas ela não é uma influência forte. Inclusive, a gente acaba ficando meio viciado, né? Porque os dados que a gente tem são ali do grupo, e aí são para quem que acessa a internet, né? E grupos de WhatsApp. O público é muito mais feminino e é um público mais jovem. Então, uma dúvida que sempre surge no grupo também, né? Um comentário, na verdade, é esse, de que tumor neuroendócrino está presente em pacientes jovens. E não é bem assim também, né? Nos estudos a gente vê que a maioria está ali entre 50 e 60 anos, né? E no É, grupo a gente vê uma enxurrada de gente jovem e fica esse viés, assim, né? Da nossa visão, porque aquela é a amostra que a gente tem, né? mas Então, eu tenho visto mais, cada vez mais casos jovens, isso também é verdade. Eu tem vejo muitas pessoas de 40, em torno de 40 anos. A mas gente ainda vê. assim, a maioria está concentrada nessa faixa etária, ou já mudou isso? Dos 50 aos 60? Nas estatísticas internacionais é de 50 a 60, Uhum. mas eu vou dizer, Vivi, eu vejo mais pessoas de 40 do que de 60. Eu vejo mais. Caramba.
E nenhum fator de risco relacionado novo, né? Não que a Descoberto. gente conheça, não. A gente está Não. estudando agora o papel das bactérias intestinais, né? No Uhum. desenvolvimento. Então, isso é uma linha de pesquisa que talvez reflita as mudanças de hábito alimentar das pessoas, né? Então, quando eu era criança, a gente comia fruta, verdura. Hoje é só, as crianças comem salgadinho, né? Não, os meus Leite. não. Os seus não, mas muitos comem. Minha sobrinha só come McDonald's, então alguma coisa Nossa. muda, né? É, e muda para pior, né? E vai É, saber o que tem dentro dessas coisas aí. Os meus, desde pequenos, eu já falo o que vai comer e o que que aquilo faz dentro do corpo. E dou opção, vai querer ou não, sabe? Porque, então eles já têm, eles chamam hambúrguer, essas coisas de comida radioativa, que é o que eu falo, né? Isso é radioativo, né? Então já é mas uma dá educação. trabalho ensinar, né? E às vezes os Dá, pais não têm tempo e é mais fácil deixar, né? dá sim. Então é isso. Não sei se alguém mandou mais alguma coisa aqui no chat. Acho que não, né? Ah, da Aline. É interessante, isso aqui já me perguntaram uma vez. Se ter TNE aumenta o risco de endometriose. Não, não aumenta, mas é difícil saber se tem uma relação. Mas mulheres que fazem cirurgia, cada vez se faz mais cirurgia para endometriose. E aí, quando o cirurgião está lá fazendo toda a ressecção dos focos de endometriose e a mulher tem o apêndice, ele já tira, né? E aí, muitas vezes encontra um neuroendócrino no apêndice. Mas a gente não sabe se é uma relação mesmo ou se só está achando mais, né? Hum, Então, até onde a gente saiba, não tem uma relação clara, não. tá, Ju? Então é Tá bom? isso. Espero que tenha sido Muito, útil. muito, demais, demais. Muito, muito obrigada. Imagina, que Sabe que eu isso. sou sua fã, aí eu fico mais sua fã ainda quando você faz essas coisas, porque assim, você não tem dimensão do conforto que leva para esses pacientes que não têm acesso, seja aí pela distância, né, ou convênio. Então, é muito lindo da sua parte disponibilizar esse tempo pra gente e eu te agradeço muito. Imagina. A gente pode fazer mais, a gente pode combinar Sim, muitas sim, outras. sim, deu certo com o meu celular, eu estava preocupada com isso, mas deu certo, a internet não caiu, então dá pra gente programar mais. Tá bom, então. Um bom Agora, dia para vocês também. agora eu só vou ver se eu conseguir gravar. Se eu conseguir gravar, aí eu te aviso. Eu não Tá tenho bom, certeza. Eu pus para tá gravar, mas bom. não tenho certeza. Bom dia para você, até quarta. Boa tarde, pessoal. Até quarta. É, Tchau. beijo, tchau. Gente, para quem ficou aqui e não tiver tido a pergunta respondida, manda no meu privado que eu tento ajudar, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida ainda. Mas é isso. Beijo para vocês. Até a próxima. Eu tô com medo de encerrar aqui e perder a gravação, mas eu vou tentar. Beijo.